Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Mais um pouquinho hoje de luz nas trevas e de terra fresca na terra seca. Participem, mandem suas perguntas e participações, ok? Beijão para todos. Boa reflexão. Queridos, queridas que nos assistem, 1º de dezembro, estamos caminhando aí para o final do ano. Esse é o nosso 7º encontro. Temos aí acho que mais 2, né? Hoje vou falar sobre família de Deus, no próximo vou falar sobre lavoura de Deus, uma comparação entre a agricultura, o campo e a igreja, e por último um texto importante também, que é a igreja como povo de Deus, um conceito que está sendo resgatado amplamente, né, até por influência do Concílio Vaticano II. Bom, sejam todos bem-vindos a esse 7º encontro. Eu sou Eliseu, sou professor de teologia, tenho meditado ao longo desse ano todo e desde o ano passado sobre a igreja, porque eu tenho verificado que a igreja está no meio de um fogo cruzado, fogo inimigo e fogo amigo, né? Ou seja, isso é uma metáfora. Ou seja, nós estamos enfrentando uma crise externa, né? Estamos sendo muito criticados e em grande parte com muita razão, porque o povo julga e critica com base no que vê em nós, né? E se nós manifestamos alguma coisa que não corresponde à realidade, é um erro nosso também de comunicação, né? Mas também estamos enfrentando grandes problemas internos, né? Estamos vendo condutas estranhas, práticas estranhas, palavras estranhas, muita confusão no nosso meio, o que gera muito descrédito, né? E pessoas cansadas desse institucionalismo estéril, querendo jogar fora apenas a água suja, né? E ficar com aquilo de bom, no caso a criança. Isso também é uma metáfora. Veja como a nossa linguagem é carregada de metáforas, né? Nesses últimos encontros, hoje é o 7º, né? Eu tenho falado sobre as metáforas usadas no Evangelho, aliás, no Evangelho não, no Novo Testamento. Não estou me detendo em metáforas de Jesus. Eu já fiz isso num curso aí, acho que no início do ano, quando eu falo da igreja nas parábolas de Jesus, que é um interessante exercício. Nesse caso agora, nesse curso, eu estou tratando de metáforas que os apóstolos e seus descendentes, né, seus sucessores imediatos, usaram para explicar, olha aí a importância, né, para comunicar à igreja e ela ser corretamente compreendida pela sua audiência, por aqueles que ouviram ou leram as mensagens dos apóstolos. Eu tenho defendido a ideia de que a igreja é uma sociedade ou uma comunidade distinta das anteriores. E para falar de algo novo, a metáfora cumpre uma finalidade muito importante. Vocês perceberam na minha breve introdução que nós usamos metáforas amplamente na nossa linguagem, né? Mas estou dizendo que no caso da igreja é um uso especial da metáfora porque está partindo de eventos ou fatos ou coisas ou relações conhecidas, né, para indicar o novo. Então a igreja não corresponde a nenhuma sociedade, a nenhuma comunidade do Império Romano, do mundo grego, do mundo oriental e especificamente do mundo judeu. Senão, a ligação, a solução de continuidade, né, estaria garantida. E não precisaria tantas explicações. Também não teria havido tantos erros. O que Jesus propõe é um corte conceitual nas formas de se relacionar que as pessoas conheciam no mundo greco-romano. Vou resumir assim o mundo do primeiro século, o mundo greco-romano, né?
que abrangia todo o mundo do Mediterrâneo, norte da África, Oriente, Palestina e Europa, obviamente, até as fronteiras do possível, né? Toda a ecumene, como os romanos diziam e como a Bíblia também diz, toda a ecumene, quer dizer, toda a terra habitada. Essas formas de relacionamento eram baseadas em algum tipo de dominação e em algum tipo de violência, né, que suprimia o indivíduo, né? Então, essa tensão que eu já tratei aqui em algumas aulas anteriores, né, a tensão entre o coletivo e o indivíduo, né, ou se prioriza o indivíduo ou se prioriza o coletivo. No mundo antigo, eles estavam inclinados totalmente a priorizar o coletivo, né? O Império Romano como um grande corpo que suprimia as individualidades e as nacionalidades para garantir a ordem por meio da força, por meio da violência. Hoje eu quero falar para vocês, quero meditar com vocês sobre uma metáfora que parece familiar, né? Mas tem muito aqui para nos ensinar sobre esse novo. Eu vou usar a palavra novitude, né? Essa novitude da igreja, que é justamente uma expressão que está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Olha como Efésios capítulo 2 é rico, né? Acho que é a terceira vez que eu estou indo lá buscar uma metáfora e ainda vou voltar lá na próxima aula. Efésios capítulo 2, versículo 19, fala assim: sois da família de Deus. Então aqui é uma expressão que, se você parar para pensar, é muito significativa, muito estranha e nos obriga a uma análise, a uma pesquisa. Primeiro, e antes de mais nada, Deus não tem família. Como Deus pode ter uma família se Ele é Deus, né? Os deuses pagãos, vamos dizer assim, os deuses da mitologia romana, da mitologia grega e dos povos assimilados pelo Império Romano, talvez pudessem entender família, porque deuses tinham esposas, geravam filhos. Então, talvez no mundo romano tivesse um conceito de família de Deus. Mas não é isso que Paulo está falando. Neste capítulo especificamente, Paulo está se referindo a um novo modo de ser que incorpora judeus, povo de Jesus Cristo, né, o povo do qual Jesus Cristo descende, e todos os outros de um lado. Inclusive ele usa a palavra ambos, né, de ambos fez um só, né? Então ele está chamando esse povo, a sociedade do mundo greco-romano, a uma nova relação. Então é isso que nós vamos analisar aqui, né? Primeiro, essa noção de família de Deus. Como foi que Deus se envolveu, se introduziu numa família? Uma família humana, não uma família do céu, uma família de anjos, uma família de espíritos, né? De entidades, mas uma família humana, porque nós somos esta família, família de Deus, né? E a segunda pergunta, que parece sutil, mas é muito importante também, é nós refletirmos sobre o conceito de família. Nós vivemos um tempo em que o conceito de família está sendo amplamente discutido, né? E está sendo discutido contra um modelo anterior. Parece que a sociedade está propondo, né, novos modelos de família contra um modelo anterior que parece eterno e que sempre foi assim. Nós temos que fazer uma discussão sobre isso porque precisamos verificar o que o Antigo e o Novo Testamento falam sobre família para entendermos como a audiência de Paulo ouviu e compreendeu esta palavra, né? Então esse é o nosso objetivo hoje. Entender noções de família do mundo greco-romano, né? Como isso se aplica ao sentido figurado, como a igreja é uma família, né? A igreja é uma família num sentido metafórico,
né? E teológico também, não apenas metafórico. Aqui é um caso complexo, porque na teologia esse conceito também tem implicações, né? E por fim, então, estudarmos o que Paulo fala em Romanos. Então, os passos são mais ou menos os mesmos da aula passada. O que é família no sentido literal, no mundo greco-romano. O que é família no sentido figurado, na nossa linguagem, na linguagem antiga, etc., na linguagem comum. Depois, como Jesus, esse é um passo novo, como Jesus altera e refunda a família, né? E como então esse conceito é apropriado pelos apóstolos e é o que nos interessa aqui, a igreja como uma família. No sentido literal, é interessante pensar o seguinte: os gregos, aliás, vamos começar do começo, né? Os hebreus, o mundo do Antigo Testamento e o mundo do Novo Testamento, não têm uma palavra para família. A palavra família é latina, eu vou explicá-la logo em seguida. Mas o mundo grego, o mundo hebraico, o mundo do Antigo Testamento, quando se refere às famílias, a palavra, digamos, que melhor sintetiza isso seria um patriarcado, né? Você percebe em algumas narrativas do Antigo Testamento a noção de família e clã e tribo. Então nós poderíamos pensar que a sociedade, a unidade social talvez mais importante era a tribo, né? Especialmente do povo judeu. Vamos pensar no povo de Israel para delimitar nossa pesquisa, né? Então você tem a tribo, por exemplo, a tribo de Judá, né? Dentro da tribo de Judá você tem clãs, que são grupamentos de famílias estendidas, né? E você tem, então, a família, né? Mas com uma palavra de os descendentes de, os gerados por, né? Essa noção micro, vou usar a palavra família, né? Mas não é esta palavra em hebraico, é uma palavra como se fosse os gerados por, né? Os da casa de, né? Casa de, lembra que na aula passada eu falei casa no sentido figurado, né? Então, por exemplo, a família de Abraão, a família de Jacó, a família de Isaac, a família de Moisés, a família de Levi, família, na verdade é um patriarcado, né? E patriarcado dá uma ideia de gerar filhos e sustentar pessoas. Então a ideia é mais ou menos assim: Abraão, Sara, Agar, Ismael, Eliezer, né? Trocentos, incontáveis servos, né? Todo o seu rebanho, todo esse conjunto do homem, a mulher, seus filhos, agregados, escravos, parentes dos escravos, pobres que vão se agregando àquela família para poder viver, né? Isso constitui, então, uma família, evidentemente com direitos diferentes. Você percebe isso claramente quando o patriarca tem diversos filhos, como ele partilha, né, os direitos de cada um, direito do primogênito, direito dos filhos da esposa preferida, direito dos filhos das concubinas, e depois então os servos, e por último os escravos, etc, etc, como Ismael, por exemplo. Então o conceito de família ali é um conceito de família ampla, né, mas que agrega até os servos. Porque não se trata da escravidão negra, como nós tivemos no Brasil, mas servos, aqueles que criados. Por exemplo, olha a palavra criado, me ajuda bastante aqui. O que é a palavra criado, senão uma pessoa que você cria para trabalhar para você, né? Essa é uma palavra até recentemente usada quando nós falamos criado. Veja que criado e criança, né? Criação, está tudo relacionado, né? Então esse é o conceito hebraico, o conceito de patriarcado. E patriarcado evidentemente, né, assim, o que mais salta aos olhos é o governo do pai, o governo do homem, né?
No sentido grego, indo agora para o Novo Testamento, não muda muito. Nós não temos uma palavra para família em grego. Embora o Novo Testamento diga família, e mesmo assim fale em família pouquíssimas vezes, né? A palavra que aparece ali geralmente é relacionada ao pai de família. Qual é o pai de família que, sabendo que a sua casa vai ser assaltada, tal, pai de família. Uma parábola, havia um pai de família que deu ordens e tal, pai de família. Essa palavra no grego é literalmente o déspota da casa, né? Oikos despotes. Da onde vem a nossa palavra déspota e despotismo? Claro que hoje ela tem um sentido diferente, tanto que ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Então nós usamos a palavra despotes, né, como um ditador, uma pessoa que governa com autoritarismo. Mas naquela época, uma época em que não havia democracia, em que não havia direitos individuais, direitos humanos e tudo mais, todo o império era baseado no poder do pai. César era o pai do império, né? Então, a partir de César para baixo, até chegar nos povos assimilados, subjugados, como o povo judeu, era o poder masculino e o poder pátrio. Olha de onde vem a nossa palavra pátria, né? Então, a palavra família vai aparecer às vezes no grego como a pátria. Por exemplo, José foi para Belém porque ele era da pátria de Davi. Quer dizer, ele era gerado de Davi, né? Percebam que no Novo Testamento, como também no Velho Testamento, quem gera é o homem, né? E fulano gerou, por exemplo, Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos e tal, né? José e tal. Percebam então que tudo gira em torno do poder paterno. E esse poder é, às vezes, absoluto, né? Então, a família antiga, ela é patrimônio, olha aí a palavra patri, né? Ela é patrimônio do homem. Ele dispõe das suas mulheres, mulher ou mulheres, filhos e filhas, escravos, escravas e bois e vacas e etc, etc, como bem quiser. Se um homem quisesse vender sua filha, não havia nada na legislação que impedisse. Se um homem não quisesse reconhecer um menino como seu filho, assim que ele tivesse na sua maioridade, ele não reconhecia. Se ele quisesse tornar um deles herdeiro, né, principal, ele fazia. Então ele era de fato o oikos despotes, né, o déspota da casa. E casa, então, é o sentido de família, casa no sentido figurado, né? Então, essa família nuclear que nós conhecemos na era moderna, pai, mãe e filhos, né? Essa família monogâmica e independente, autônoma, né? Em que o homem ou o chefe da casa tem plena autonomia para morar onde quiser, casar com quem quiser e etc. E depois constitui ali com sua esposa, etc., uma família e ambos decidem como vão viver, quantos filhos vão ter. Essa família moderna é completamente impossível no mundo antigo, né? Porque toda a estrutura da família, da sociedade e do Estado é patriarcal. Chegamos então à consumação disso no mundo romano, que é a família. Existe uma certa dúvida se família significa os que comem, se a palavra família está ligada à palavra fome, famulus, né? Se for esse o caso, e parece que tem uma grande possibilidade, família envolve todos os que comem de uma mesma mesa, ou seja, todos os que dependem de um mesmo provedor, de um mesmo proprietário, de um mesmo chefe, né? Fracassar numa família dessa é quando você não tem condições de prover sua mulher, seus filhos, seus empregados e tal. Então, quanto mais pobre, mais enxuta a família,
né? Quanto mais rico, maior o número de agregados, de genros, noras e escravos e etc., estrangeiros e servos e tal, que vão se agregando naquela casa, né? Então a palavra família em latim, de onde vem a nossa palavra, ela está mais ligada a patrimônio, veja que nós usamos a palavra patrimônio hoje para bens, né? Mas patrimônio está ligado ao pai, ao pater, patre nuestro, né? Está ligado ao pai e não tem a ver com não deveria ter a ver, né, etimologicamente, com as posses. Mas na nossa própria linguagem está ligado a posses. Mas nós criamos a palavra matrimônio para incluir a mulher, né? E então aí patrimônio, matrimônio e tal, e chegamos aonde nós conhecemos. Bom, esse é o sentido literal da palavra família, né, no seu mundo antigo. Então nós temos que resgatar essa palavra para captar, né, aquilo que a audiência de Jesus e de Paulo e dos apóstolos compreenderam a partir dessa expressão família de Deus. Porém, tem uma palavra que eu vou tratar mais para frente, mas só para introduzir agora, tem uma palavra específica no grego quando ele quer falar de pai, mãe e filhos, dessas relações mais íntimas. Existe uma palavra para se referir a isso? Sim. Por incrível que pareça, é a palavra que nós usamos para empregados da casa. Olha como a língua dá nó, né? Nó na língua. Porque a palavra domos, da onde vem doméstico, é a referência, digamos, mais íntima. Então essa palavra vai aparecer mais para frente, mas eu vou guardar isso para lá, para a gente então perceber do que Paulo está falando quando ele fala: vocês não são mais estranhos, vocês não são mais estrangeiros, mas têm acesso ao mesmo Pai e são da família de Deus, ok? Bom, algumas outras palavras importantes do conjunto da família, a palavra pai, já falei, a palavra filho, né? O grego tem tem duas palavras para se referir a filho. Ele fala teknon para filho pequeno, filho natural, e ele fala huios para filho adulto, né? O filho colocado, até mesmo adotado, né? Porque a palavra adoção, eu anotei aqui, no grego é huiotesia, ou seja, como se fosse filho, né? Então ela tem essa diferença importante, por quê? Porque o filho pequeno não tem direitos, não tem herança, não tem garantias, né? Ele pode ser vendido, ele não tem pleno direito assegurado apenas por ter nascido naquela casa. Ele tem que ser reconhecido pelo seu pai. E então ele passa a ser um huios, né? Um filho maduro. Por falar nisso, a palavra adoção também é importante no contexto familiar, né? E ela também tem uma importância grande no conceito de família de Deus. Então eu vou incluí-la aqui. A palavra adoção, como eu acabei de dizer, no grego, né? Ela significa, ela vem da palavra huios, que é filho, né? E ela dá esse mesmo sentido de estender filiação. Assim como um pai reconhecia o seu menino, seu filho, seu teknon, né? Como filho pleno, agora capaz de herdar e etc., assim também o filho adotivo era trazido ao status de filho, né? Lembram quando alguns pais da Bíblia não têm filhos naturais, como eles elegem um filho adotivo para deixar seus bens? O caso de Abraão é um caso típico, né? Senhor, não tenho filhos e penso em deixar tudo para o meu mordomo Eliezer, que é nascido na minha casa, é como um filho para mim. E Deus fala para ele: não, do teu ventre, olha aí o homem gerando de novo, né? Do teu ventre, da tua mulher, você terá um filho.
Mas para efeitos legais, um homem poderia então adotar um filho. Em latim, o instituto da adoção era amplamente reconhecido, né? Um pai poderia reconhecer seu filho natural, também poderia adotar um filho não natural, né? E trazê-lo para a sua família e conceder a ele certos direitos, ou os direitos que ele bem entender. Eu queria apenas que você pensasse na palavra adoção, porque ela vai ser muito importante para nós, né? A palavra adoção do latim, ela carrega dentro dela a palavra opção. No original, talvez até no português antigo, certamente, seria adopção, que significa exatamente por opção. Você é meu filho por opção, porque eu te escolhi, né? O filho natural é uma escolha, quem sabe, da família, gerar, né? Até nas nossas famílias hoje, né? Ah, vamos ter um filho, vamos, planeja, etc, etc. É uma escolha, né? Mas, especificamente no caso da adoção de uma criança não gerada por esta família, a palavra carrega dentro dela a opção. Você é meu filho por opção, porque eu te escolhi, porque eu quero trazê-lo para a minha família. Bom, no sentido figurado agora, dando o segundo passo, né? Até agora eu falei dos termos que estão envolvidos dentro do conjunto da família, né? No seu sentido literal, que vai servir de metáfora. Então vamos fazer aqui uma pequena análise de da metáfora, só para a gente pensar como essas palavras vão entrar na igreja, né? Nós usamos a palavra família no sentido figurado para um conjunto de pessoas unidas por um objetivo comum. Ou nós podemos usar, por exemplo, família da fé, né? Olha aí, sentido figurado. Ou nós podemos dizer, uma grande família. No nosso trabalho nós formamos uma grande família. Nós nos damos tão bem que é como se fôssemos família. Mas nós podemos usar a palavra família até para animais, da família do tal, né? Não sei, não entendo de taxonomia biológica. Mas assim, a palavra família pode ser usada até em morfologia, né? São, digamos, palavras da família, né? Da família da raiz tal, né? Então a palavra família tem, assim, digamos, um sentido metafórico coloquial, ou seja, nós conhecemos, né? A palavra pai também tem um sentido figurado. Nós podemos usar a palavra pai no sentido de fundador, autor, por exemplo. Esse aqui é o pai da doutrina tal, é o pai da filosofia tal, é o pai do existencialismo, né? É o pai do niilismo. Então a gente pode usar, ou então no sentido figurado, você é como um pai para mim, né? O meu patrão se tornou como um pai, né? Alguma coisa assim. Então, autor, mentor, né? Coaching, acho que não permite essas intimidades, né? Fundador e tal, mas a palavra pai tem sentido figurado. A palavra filho também, né? Nós dizemos, por exemplo, filhos desta terra. Ora, terra não gera filhos, né? Mas nós falamos filhos desta terra, nós usamos no sentido, talvez, de fruto, né? Seguidor, discípulo, né? É um sentido figurado, né? Irmãos tem um sentido literal. Olha, a palavra irmão vem de germen, ela vem de germanos, que os espanhóis aí, nossos irmãos latinos, falam hermanos. Mas a palavra original no início colocava um G na frente, germanos, que significa do mesmo germen, né? Então, do mesmo útero, em grego adelphos, né? Do mesmo útero. Então, esses que compartilham a mesma origem física. Mas no sentido figurado, nós podemos considerar irmãos esse sentimento de fraternidade,
Algumas sociedades, né? Por exemplo, as ordens católicas usam a palavra frade, né? Que significa exatamente irmão. Ou adeptos dos mesmos princípios, ou religiosos, ou políticos de um partido. Nós usamos a palavra afiliação. Fulano se filiou ao partido tal. Filiou, né? Talvez a gente não use, fulano é filho de tal partido, né? Mas a gente usa a palavra filiou, né? Que embute aí a ideia de ser filho, né? Filho daquele partido, ou herdeiro, olha aí outra palavra importante do conjunto da família, né? Herdeiro daquela herança política, né? A palavra herança também entra aí como conjunto de bens, né, de uma família que passam para seus sucessores naturais ou legítimos, né? E no sentido figurado, é usada mais, talvez, herdou o caráter do pai, né? Herdou a beleza da mãe, né? Então, nesse sentido, assim, de virtudes, consequências e tal, que a pessoa herda, né? Mas num sentido metafórico, pense bem, porque a palavra herança, de herdeiro, está relacionada aos bens, ao patrimônio de uma família, bens e dívidas, né? Em tempo, né? Bens e dívidas. Tudo aquilo que pertence ao pai, que agora passam, então, para os filhos, né? Por falar em herança, o mundo antigo tinha um modo de amparar os pais idosos, né, ao privilegiar o primogênito. Então, o primogênito, o filho reconhecido como mais velho, recebia porção dobrada da herança, né, e, portanto, assumia o ônus de cuidar dos pais idosos, né? Mesmo antes de receber a herança, e se o pai repartisse herança em vida, etc., né? Mas ele tinha, então, este privilégio de primogenitura, que é também uma palavra importante aqui para o nosso contexto. Bom, com isso, eu fiz aqui uma pequena análise da palavra família, no sentido literal e no sentido figurado. Em alguns casos, parece até difícil desentranhar um do outro, né? Tal a nossa familiaridade, né? Com esse conjunto de palavras. Próximo passo agora, eu vou para como Jesus lida com a família. Então, Jesus vai nascer no pleno mundo greco-romano, né? E ele vai encontrar a família patriarcal, a família do pater, tanto no mundo latino, né, o pater familias, como no mundo grego, oikodespotes, né, como também no mundo judaico, no mundo hebraico, né, em que até os rabinos eram chamados de pais. Então, toda essa estrutura patriarcal, né, Jesus nasce aí, né? E, primeiro de tudo, já nasce de uma paternidade suspeita. Já coloca o governo do pai, né, em suspeição. Mas eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, como ele vai alterar o conceito de família, que será, então, herdado pela igreja. Então, nós precisamos fazer aqui primeiro uma pincelada em Jesus, né? Pincelada é modo de dizer, né? Porque é profundo. São profundas as alterações. E então entrarmos finalmente em Efésios. Alguma pergunta, comentário? Não, acho que tá tudo ok. Deixa eu molhar o bico, né? E vamos lá. Bom, em Jesus eu queria chamar a atenção para o modo sutil como ele altera o papel do pai, do patriarca. Logo no começo da sua pregação, Jesus é apresentado, aliás, antes da sua pregação, ele é apresentado como o Filho de Deus. No seu batismo, ocorre um fenômeno de afiliação,
né, de filiação reconhecida pelo pai. Olha o conjunto da época. Este é o meu filho amado. Havia um momento em que o pai de família apresentava seu filho publicamente à sociedade, né? E aqui ele está, Deus fez isso para com Jesus. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ouçam-no, né? Jesus, então, quando começa a sua pregação, começa a anunciar o reino de Deus. E já alterando as estruturas da sociedade. Por quê? Porque ele lida diretamente com todas as pessoas sem considerar o poder pátrio, né? Ele começa a anunciar o evangelho, por exemplo, ele chama discípulos e não seus pais, né? Ele chama, por exemplo, Pedro e André, Tiago e João, e Tiago e João rompem com Zebedeu, deixam os negócios de Zebedeu e passam a seguir Jesus. Depois nós vamos perceber que as mulheres dessas famílias também deixam seus lares, deixam seus homens para trás para seguir Jesus. Então Jesus causa uma incisão, uma inserção dramática na estrutura familiar, como se apresentava na época. É a partir de lá que nós temos que começar. O José some da história. E eu fico me perguntando por quê. Por que os discípulos não registraram a morte de Jesus? Aliás, do pai de Jesus. A morte de Jesus está amplamente narrada. A morte do pai de Jesus. Jesus como filho mais velho cumprindo ali os deveres, né, para com seu pai. Né? Ou Jesus como tendo direito à herança dobrada da pobreza de José e Maria e tal, né? Mas aparentemente os autores do Evangelho perceberam essa noção de Jesus e o José acidentalmente ou intencionalmente sai da história. Tem um evento narrado em Marcos 3 e paralelos. Quando eu digo paralelos é porque tem talvez em Mateus e Lucas, né? Porque são evangelhos paralelos ou evangelhos sinóticos, né? Que narram os mesmos eventos em princípio. Né? Tem um evento em que Jesus está em outra cidade, com outras pessoas, com outras famílias, né? Em outras casas, atendendo outras pessoas. E sua mãe Maria e seus outros irmãos e primos, etc., estão lá em Nazaré. E eles pensam, Jesus está louco, né? Eles não suportam esse modo como Jesus trata os outros e sua própria casa. E então eles descem lá para trazê-lo à força, provavelmente para impor a ele as obrigações de família. E quando as pessoas falam para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar-te, ou querem levar você embora, Jesus proclama algo que fica registrado no Evangelho. Quem são minha mãe e meus irmãos e irmãs? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lançado o fundamento de uma nova família. Uma incisão profunda na estrutura familiar da época, que agora se assenta em outra base. Por isso que eu falei que falar da igreja como família é mais do que figura. Tem um sentido teológico, que nós vamos falar daqui a pouco. Aqui estão os meus irmãos e irmãs e minhas mães. Omite o pai. E essa omissão não é casual, não é acidental. Por quê? Porque falar de família naquela época e de uma nova família requeria necessariamente a indicação de quem iria ocupar nesta nova família o
o patriarque, a patriarquia desta nova família. Jesus deixa oco este lugar. Por quê? Porque ele vai apresentar um Deus Pai. Senhor, como devemos orar? Ensina-nos a orar como João ensinou seus filhos. Porque João era o pai dos seus discípulos, João Batista, né? Eles chamavam seus mestres de pais. E Jesus fala, vocês quando orarem, orarão assim. Pai nosso que está nos céus. Essa expressão significa, há um pai, esse pai tem uma fraternidade de irmãos, porque é nosso e é único. É único. Então, ao fazer isso, Jesus está transplantando, vamos dizer assim, o papel do pai para Deus. Ele que recebeu a primogenitura, ele que recebeu o atestado de filiação pública de Deus, compartilha agora com uma fraternidade de pessoas que fazem a vontade de Deus, ou seja, que seguem o governo de Deus, a arque de Deus, Deus como princípio, Deus como fonte, Deus como governo. Esse vai ocupar o lugar da nova família de Deus. Mais do que isso, ele vai colocar mais para frente, vou colocar alguns textos que enfatizam, reforçam essa tese que eu estou colocando. Ele vai dizer em Mateus 10, versículo 37, um texto que vocês conhecem bem, ele vai dizer assim, olha aí vocês, vou dizer nas minhas palavras, a minha esposa falou para eu parar de usar o voz e transliterar, aliás, parafrasear, que é meu hábito mais comum. Olha aí todos vocês, aquele de vocês que amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, vá embora. Saia desta fraternidade que eu estou formando. Ele fala, não é digno de mim. E aquele que amar seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. É uma expressão que hoje escandaliza. Quem você, né? Nós diríamos hoje para Jesus, quem você está pensando que é? O que você se faz ser? Jesus fala, aquele que amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Percebe como ele tirou a pedra fundamental sobre a qual todo o império se assenta e estabelece agora ele próprio e sua relação com Deus, porque é por meio dele que nós vamos nos tornar família de Deus, né? Então esse amor agora é convergido para Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. E assim você traz o teu próximo para a família, fazendo a vontade de Deus, amando como Deus nos ama, como Deus nos adota, porque Deus também vai nos adotar. Ele fala também, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode pertencer a essa fraternidade. Querendo dizer claramente que seguir Jesus poderia implicar em aborrecer, no sentido de desobedecer às ordens patriarcais. Negar obediência ao patriarcado era selar sua exclusão daquele mundo. Era entrar numa nova forma de ser, de se relacionar, assentada agora no amor de Deus, de um Deus que se apresenta como Pai e que oferece como primogênito para esta família ele próprio, como filho.
né? Este é meu filho amado, a quem vocês devem ouvir. Ele fala, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou o que quer que seja por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais mães, irmãos e irmãs. Omite o pai. De novo, aquele que tiver deixado o patriarcado por amor de mim, porque Pedro fala, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Isso está lá em Mateus 19, depois daquele evento do jovem rico, quando Jesus fala das riquezas, fala desses que estão apegados aos seus bens, ao seu patrimônio, à sua herança, não podem deixar isto, né? Jesus fala, esses vão ter mais dificuldade. Então o Pedrão fala, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus fala para ele, vocês que me seguiram, todos vocês e qualquer um que entrar nesta fraternidade, nesta nova sociedade fraterna, que tiver deixado, que tiver rompido com o patriarcado, receberá nesta nova família muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos bens para garantir sua subsistência, mas não fala do pai, marcando a transição para a família de Deus. Até então não havia um Deus que pudesse ser chamado de pai. Podia ser chamado de pai, é verdade. Havia deuses no paganismo que tinham o título de pai. Mas não se relacionavam com os homens ou com todos como pai. Ele era pai do imperador, né? O imperador era filho do divino César. E César era Deus. Então havia o Filio Dei, né? Filho de Deus, ok? Mas Deus nunca se relacionou com todos. Nunca chamou, nunca havia existido um chamado de Deus para uma fraternidade em que todos são irmãos, né? Depois ele vai dizer em Mateus 23, aliás, antes disso, deixa eu falar uma outra coisa aqui que é talvez uma das mais escandalosas. Quando Jesus chama um homem para segui-lo, e esse homem fala, Senhor, desculpe, eu ainda não cumpri a minha obrigação para com meu pai é idoso e eu sou o filho mais velho. E eu não posso te seguir enquanto eu não sepultar meu pai, porque esta é uma obrigação universal. Jesus fala para ele, vem e segue-me. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu vem e me segue. A gente não sabe se esse cara seguiu. Talvez ele tenha falado, caramba, esse homem não é de Deus. Como ele me pede para pecar contra o meu patriarca? Ou talvez ele tenha seguido Jesus e pensado, esse homem é louco ou eu preciso ver, né? Ou talvez ele voltou para casa, pensou por muito tempo, depois ele falou, quer saber? Esse sistema está morto mesmo. Isso nunca vai mudar, as mulheres nunca serão emancipadas, as meninas, os filhos, não há espaço para todos nesta oikodespotes, né? Então ele deve ter seguido Jesus, não sei. Mas o que toca aqui, o que chama a atenção é como Jesus corta os fundamentos do patriarcado e fala, vem e me segue. Como quem diz, eu sou o caminho para o Pai, para o verdadeiro Pai, para aquele que pode nos tornar filhos legítimos e nos transformar em irmãos, reconciliar nossos laços com a humanidade solitária, com a humanidade órfã, com a humanidade sem guia, sem pastores, ovelhas sem pastor,
né? Filhos sem pai. Agora, tem um texto em que ele realmente chuta o pau da barraca. Oi? Qual referência que era essa que você citou? 8:20... Deixa eu ver. 8:22. Mateus 8:22. Desculpa, sempre me lembra aí para eu não perder ninguém. Mas em Mateus 23, aqui é a pá de cal do patriarcado. Porque ele está comparando com a religião farisaica e como eles assumem a paternidade espiritual, moral, religiosa da família, e ele está falando, não façam assim. Não façam assim. Esse sistema requer honra, glória, beijamão, lambe-botas, etc., essa coisa errada toda. Entre vós não será assim. Então ele fala o seguinte, Mateus 23:8. Vocês, porém, não serão chamados mestres, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Adelphos. Todos vocês são gerados da mesma fonte, né? Aqui irmãos no sentido metafórico, né? A ninguém sobre a terra chamarão de seu pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não se trata de caçar com 2 S's, de caçar títulos. Não é uma questão de dizer, viu, não pode chamar de papa, não pode chamar de padre. Veja, papa é pai, padre é pai, pastor também é pai, né? Os nossos pastores só não chamam pai porque eles não querem parecer com a Igreja Católica. Então resgataram um outro título, mas que tem a mesma conotação, né? Tá cheia de pessoas em nossas igrejas dizendo, eu gerei esta igreja, você é meu filho na fé, eu sou seu pai na fé, né? Tá cheio de pessoas querendo assumir o patriarcado religioso, o patriarcado eclesial. Jesus deu uma ordem expressa, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Querendo dizer, nesta nova família não há pai. Há mães, irmãos e irmãs, né? Talvez a referência a mães aqui até seja uma forma de realçar a importância da mulher nesta nova família. A Igreja Católica, por questões históricas, culturais e também teológicas, eclesiológicas, né, ela preencheu esse papel aqui da mãe com Maria, né, e também de uma forma metafórica com a Igreja. A Igreja é nossa mãe, né? Nós, os cristãos não católicos, repudiamos essa ideia, né? Maria é nossa irmã, né? A igreja somos nós, a igreja não pode ser nossa mãe porque a igreja não é nada fora de nós, né? Então seria um negócio muito estranho eu ser metaforicamente mãe da minha comunidade ou mãe de mim mesmo, ou a minha comunidade é mãe da comunidade que a constitui, né? Algo mais ou menos assim. Não importa nesta metáfora o papel da mãe, porque está no plural, né? Mães, irmãs e irmãos. Então, há um realce aqui para as mulheres, né? E uma economia do papel do homem. O homem é referido apenas como irmãos. E mulheres são referidas como mães e irmãs, né? Filhos e filhas, né? Irmãos e irmãs. Aqui, literalmente, vós todos sois irmãos. Somos... O que eu falei? Vós todos sois. É isso. Obrigado. Vocês todos são irmãos. Irmãos. Estabelece a igualdade. A ninguém sobre a terra chamem vosso pai. Como eu estava dizendo, não se trata de caçar títulos. Não precisa sair por aí dizendo, agora eu vou chamar todo mundo pelo nome, não vou mais chamar ninguém de pastor, presbítero, seja lá o que for. A questão não é essa. A questão não é o nome que se dê, né? A questão é o status clerical, patriarcal que essa pessoa ocupa na comunidade. Qualquer pessoa que exaltar-se a si própria ou for exaltada
pelos outros para ocupar uma posição de governo sobre esta família, está usurpando um lugar que cabe única e exclusivamente ao Deus de Jesus Cristo. Nem Jesus, considerado por todos os cristãos, católicos e não católicos, chamado fundador da igreja, arrogou para si em nenhum momento o título de pai. Ele fala que um só é o vosso mestre, um só é o vosso guia, o Cristo. Eu guio vocês para o Pai. Falo para vocês, ensino, mestre, as palavras do Pai. São discípulos dele. Inclusive, ele fala em João, né? Naquele dia eu não precisarei sequer rogar por vós ao Pai, porque o próprio Pai vos ama. Os ama, né? Lhes ama. Bom, com isso aqui eu dei, digamos, um pontapé muito forte, né, na questão da noção de família colocada por Jesus. Ok? O que eu fiz até agora? Falei de família e todo o conjunto de palavras que pertence à família: pai, mãe, irmãos, filho, adotivo, herança, e, né? No sentido literal, dando preferência para o sentido literal antigo do mundo da Bíblia, né? Por que a gente faz isso? Porque é lá que a família de Deus foi ouvida, né? Depois eu falei do sentido figurado, como essas palavras transitam no sentido figurado, né? Depois eu mostrei como Jesus lidou com esses termos, fazendo uma transição estrutural da família patriarcal para uma comunidade concreta. Então aqui essa comunidade, ela não é apenas uma metáfora mais, porque ela existe com uma nova estrutura fundada por Jesus Cristo. Fundada por Jesus Cristo. Todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã. Porque aquele que faz a vontade de Deus tem Deus como pai, e o serve como filho, e o ama como filho. E se Deus o recebe como filho, eu o recebo como meu irmão e minha irmã, né? Não sou eu que fundo a família, eu sou apenas um membro desta família, né? E para... daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E para, digamos, como é que eu poderia dizer? Emoldurar ainda mais esse conceito, filhos adotivos nesta família. Alguma pergunta aí? Algum comentário? Eu vou para Efésios. Não, só eu que diga. realmente nunca tinha ouvido isso. Uhum. Então é vamos dizer, um tapa na cara do patriarcado, né? Sim. Porque não apenas o AT, né, o Velho Testamento, mas também no Novo Testamento essa ideia de patriarcado era muito forte. Essa ideia de que tudo pertencia, o pai podia dispor da filha, do filho, como quisesse, que é uma coisa que não entra hoje na nossa cabeça, né? A gente não compreende. E o fato de Jesus ter feito isso, a gente lendo a Bíblia, você não consegue observar isso, né? E é uma coisa impressionante. E outra coisa derivada disso seria o fato de considerar, acabar com aquela exclusividade da família ali, do patriarcado, e aí unir, unir todos, são todos irmãos e irmãs, que é outra coisa, unir numa comunidade, que é um outro chute no individualismo também, exatamente, né? As relações consanguíneas foram relativizadas por Jesus. Foram então, relativizadas. Isso é uma coisa que tem que balançar assim, porque é uma coisa nova, até para mim, né? Sim. Então acredito que para quem está ouvindo também, acho que merece a gente ouvir tudo de novo e avaliar isso, porque é uma coisa completamente nova que não é pregado nas igrejas, né? Foi bom você ter falado isso, porque fica aparecendo para nós hoje,
né? Vou aproveitar essa fala da Irene para fazer uma pequena atualização no drama atual. Fica aparecendo para nós hoje, nessa grande discussão sobre modelos de família e tal, fica aparecendo para nós hoje que o patriarcado é o sistema de família divino. Fica parecendo que porque Abraão foi patriarca, Jacó e esses homens antigos foram patriarcas, que esse é o modelo bíblico de família. Não é. Esse era o arranjo social da época, né? E como a Irene também observou, embora o Novo Testamento não fale dos patriarcas, o regime que vigorou em todo o mundo, em toda a história, até hoje, é o patriarcado. Até hoje, né? Toda a nossa linguagem, todo o nosso modo de pensar é baseado no governo masculino, né? Pensar que Jesus meteu o machado nesse sistema despótico, pensar que Jesus atacou diretamente esse sistema que produz violência doméstica, violência contra mulheres, violência contra idosos, violência contra meninos, contra meninas, né? Todo esse modelo altamente corrompido pelo poder, porque o poder corrompe todo o que o exerce, e também exerce o poder do pai, óbvio, né? Basta fazer uma pesquisa no Conselho Tutelar, você vai descobrir, né? Os horrores que estão dentro do modelo familiar patriarcal, né? Então não há esperança nos arranjos familiares propostos pela sociedade. Não há, né? O que Jesus está propondo aqui é um novo arranjo humano, que também toca as famílias. Nunca destitui a família, porque algumas seitas também tentaram diluir as famílias, né? Poligamia, diversos tipos de relações que são devastadores, altamente destruidores, né? Mas esse governo despótico, esse foi tocado pelo reino de Deus. E ao colocar Deus como pai, Deus como o pai, o único que exerce a paternidade real, ele como é que eu poderia dizer, ele determina, digamos assim, determina um novo modo de ser pai. Eu não vou falar aqui das famílias, conforme consta nas epístolas de Paulo, né, apostólicas. Quando ele fala das famílias, vós marido, vós mulheres, filhos, pais, etc, etc, é dentro desse rearranjo das famílias em Cristo, na qual o único pai, o único que pode exercer a paternidade, o governo patriarcal, é o Pai de Jesus, Deus nosso Pai, né? Com o qual nós estamos reconciliados. Então o poder do chefe de família fica relativizado, né? As mulheres são emancipadas, os filhos são respeitados, os direitos humanos são estabelecidos, né? Se alguém quiser suportar. Jesus falou, isso é para quem pode suportar, né? Quem não pode suportar, paciência. Então, grande parte, talvez alguns ensinos dos apóstolos ainda são precários, porque não tem a capacidade cultural, a capacidade intelectual de avançar dentro dessa proposição de Jesus. Bom, deixe-me ir rapidamente para Efésios, apenas para pontuar e colocar aqui, então, o texto. O texto é exatamente o versículo 19, Efésios 2:19, quando ele fala o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, olha que interessante, mas não são, olha só, a estrutura da frase, não são isto, mas são isto. Então vamos ver.
não são estrangeiros, o que não são? Estrangeiros e peregrinos. E são o quê? Não são isso, mas são isso. São o quê? Concidadãos dos santos. Tá passando o carro do ovo aqui. A carne tá cara, né? Ah, churrasquinho de ovo tá garantido. Vamos lá. Mas concidadãos dos santos, essa é a ideia de pátria e povo, que eu vou voltar aqui para explorar, né? E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento, tal, e aí aquilo lá que eu falei na aula passada, e depois ele vai falar aqui do templo, tal, habitação de Deus no Espírito, né? Tal, não falta do edifício, né? Para a habitação de Deus no Espírito. A família de Deus aqui está ao lado da cidadania. Então percebam como é sentido familiar pátrio, né? E também está contrastado com estrangeiro e peregrino. Estrangeiro e peregrino. O contexto desse texto, desse versículo, é o seguinte: Paulo está falando como, através de Jesus Cristo, da pregação de Jesus Cristo e da morte e vida de Jesus Cristo, uma nova humanidade é iniciada, que não faz mais diferença entre judeus e gregos e romanos e quem quer que seja. Não faz mais diferença. Então ele está falando aqui, Jesus Cristo aboliu as ordenanças. Versículo 15. E dos dois criou em si mesmo um novo homem. Jesus é a encarnação desta nova humanidade, fazendo a paz. Onde há governo, hierarquia, dominação, não há paz. Pode haver obediência, mas paz não há, né? E reconciliar-se ambos, ele fala ambos aqui, parecem dois partidos, mas na verdade é judeus de um lado e todos os outros do outro lado, né? Então reconciliar-se todos em um só corpo. Olha as metáforas, né? Corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então toda violência, toda disputa, toda inimizade, toda rivalidade está destruída na violência que Jesus sofreu. E vindo ele, anunciou a paz a todos que estavam longe, estrangeiros e peregrinos, e também para aqueles que estavam perto, aqueles que se julgavam cidadãos natos da família de Deus, do povo de Deus, né? Não família, povo de Deus. E ele fala, porque por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Ambos temos acesso ao Pai. Significa dizer que o Pai reconheceu os discípulos judeus como filhos e reconheceu os discípulos não judeus como filhos, por meio do filho mais velho, por meio do irmão mais velho, por meio de Jesus Cristo. Por ele, todos nós formamos agora uma nova fraternidade aberta para todo o que quiser pertencer à família de Deus. Mas então agora vocês já não são mais estranhos, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. Em relação a povo, são concidadãos. Em relação à família, ao oikodespotes, agora ele coloca aqui uma palavra que é aquela família estrita que eu falei lá no início. Quando o grego quer falar da família mesmo, a família com direito pleno, família com direito à herança, não apenas escravo da casa, não apenas nascido na casa, não apenas sustentado por aquele déspota, chefe daquela família, né, daquela casa, mas
da família mesma de Deus, eles usam esta palavra, deixa eu ver aqui, oikeos, da casa de Deus, da família de Deus. Essa palavra vai aparecer em Efésios, só para vocês entenderem o que ela significa. Aliás, Efésios não, ela vai aparecer em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, quando fala assim: façam bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa palavra no original, ela é traduzida às vezes como os domésticos da fé. Ela vai aparecer também, deixa eu pegar aqui porque é importante, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando ele fala de cuidar da própria casa, ele fala assim: cada um cuide dos seus, cada um cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa. Então essa palavra de Efésios, ela aparece apenas nesses 3 lugares para se referir à casa aonde estão aqueles de direito pleno, aqueles que têm direito à herança, o filho mais velho, primogênito, e os filhos reconhecidos como filhos, não teknon, que ainda não foram habilitados, mas como ruios, né? Por isso que Paulo vai falar de adoção. Se alguém disser, mas como eu posso ser família de Deus? Como eu posso ser da família de Deus? Paulo diria, pelo instituto da adoção, pelo qual um pai de família reconhece aquele menino, aquela menina, como seu filho. A menina não, porque ela era dada em casamento, dificilmente seria adotada, né? Quem vai adotar uma mulher, é ou não é? Mas adotar um homem para carregar seu nome, carregar seu patrimônio, etc., né? Seus bens, então isso sim, homens que não tinham filhos adotavam. Alguns imperadores, por exemplo, adotaram pessoas para serem seus sucessores, né? Bom, o fato é que esta palavra família de Deus é a palavra mais íntima. E ela quer dizer que a relação entre Deus e Jesus, a relação daquele Jesus que podia dizer meu Pai, meu Pai, meu Pai me enviou, meu Pai me disse, meu Pai quer, a vontade de meu Pai. E aquele Jesus de quem Deus poderia dizer, meu filho amado, este é meu filho amado. Esta relação foi aberta para a adoção. Por isso Paulo vai dizer em Romanos, em Gálatas, onde mais ele fala? Em Efésios, ele vai dizer, e para que sejamos filhos, Deus nos deu o espírito de adoção, que confirma internamente, documenta, autentica nossa filiação a Deus. Por adoção, reconhecida por Ele, da vontade dEle. Ele quis, Ele escolheu. Lembra do por escolha? Por opção. Ele quis chamar os homens e mulheres de seus filhos. E essa filiação está aberta, porque Deus continua chamando filhos e filhas para viver por meio do modelo de Cristo uma nova relação de fraternidade que nenhuma sociedade humana pode prover. Nem a família de sangue, nem a família nuclear, nem a família ampliada, o parentesco, que vai chegar agora no Natal, vai encher tua casa, etc., né? Cunhados, genros, noras, etc., nem o partido, nem o grupo de amigos, nem nada nesse, nem a pátria, nem o solo, nada pode dar a nós
o descanso e a paz de nos sentirmos em casa. Falta isto a nós. Nossa sociedade não é capaz de gerar em seus próprios fundamentos, né, a fraternidade universal. Dia 1º agora, chegando, dia de Ano Novo, é considerado no mundo dia da fraternidade universal. É um sonho, é um desejo, né, que Jesus Cristo oferece, o Jesus Cristo mesmo, o Jesus Cristo em si. Talvez não esse anunciado, né, mas não o Jesus Cristo monarca, né, mas o Jesus Cristo mesmo, esse que meteu o machado nas nossas estruturas opressoras, né, e fundou uma nova fraternidade, que ele pode, pela violência que sofreu, dos seus concidadãos, dos seus amigos íntimos, quiçá até da sua própria família, né? Ele fala, aquele que comia comigo, meu íntimo, levantou contra mim a sua mão e me traiu. Esse Jesus que sofreu esta violência, né, do patriarcado imperial, do patriarcado romano, do patriarcado sacerdotal, ele funda esta nova sociedade, esta nova comunidade chamada família de Deus. Esta família, pegando ali de novo a figura da aula passada, está em formação. Alguns de nós são teknon, não se sentem filhos, não se reconhecem como filhos. Alguns de nós são servos, alguns de nós são estranhos, alguns de nós são estrangeiros, não se sentem em casa com Deus. A família de Deus precisa mostrar essa fraternidade universal, esse oásis de comunhão, de amizade, de fraternidade, aonde não há mais patriarcas, aonde o único patriarca é o Deus que está nos céus e na terra, o Deus que dá o pão de cada dia, aquele pai com quem a gente sonhava, aquele pai que o nosso pai não conseguia ser, porque ele acaba se tornando um irmão nosso. Nós crescemos e nós entendemos que ele é apenas um homem fraco como nós, né? Nós idealizamos aquele Superman. E quando nós nos tornamos adultos, nós percebemos que nós também não somos Superman nenhum. Então nós entendemos nosso pai. Entendemos que ele era apenas um irmão nosso, um irmão mais velho. Mas esse pai com o qual a gente sonha, o pai, né? Esse é anunciado por Jesus Cristo para que ninguém nunca mais se sinta órfão em lugar nenhum. Perguntas, comentários, reflexões? Minha mesmo. Os cristãos conservadores consideram, você mesmo disse isso, o patriarcado o modelo bíblico de família. Então, de alguma forma, eles desconsideram que esse projeto de Cristo atacou diretamente o sistema da época, certo? Certo. E aí, atacando esse sistema, você disse isso, ele emancipou as mulheres, ele relativizou o poder do homem como pai, como aquele que decide tudo, e como aquele que até vende os filhos, e daí, fazendo isso, ele também protegeu o direito dos filhos. Sim. E a gente está falando de uma mudança há 2000 anos atrás. Que até hoje não realizamos, né? Que não, isso que eu ia dizer. Então hoje os cristãos, né, os cristãos conservadores ainda mantêm essa ideia de patriarcado e pregam isso e tudo. Então você vê cristãos sendo contra direitos humanos, emancipação da mulher, não abrem a boca sobre feminicídio, né? Contra a violência de modo geral, e até legitimam essa violência contra a mulher com versículos bíblicos quando falam sobre submissão da mulher. Aquela hora quando você falou sobre
lendo Jesus a gente não percebe e tal, eu fico pensando como o Evangelho, como essas palavras que eu apresentei aqui hoje, elas desmascaram nossa sede de poder, né? Elas desmascaram. Porque se você quiser fazer uma leitura superficial e autenticar, como a Irene falou, né, todas as nossas estruturas violentas, todos os nossos posicionamentos despóticos, né, nas palavras de Jesus, com os nossos filtros, nós conseguimos. E como nós, a sociedade humana, de um modo geral, nunca conseguiu realizar algo diferente disso que está aí, e isso que está aí é o melhor que nós conseguimos fazer, ela não vê saída a não ser sujeitar-se, né? Nós temos que nos sujeitar. Quem vai mudar essas estruturas milenares? Né? Exatamente. Mas uma leitura mais atenta de Jesus Cristo, uma leitura que pense mais o que ele disse. Por exemplo, eu peguei essa expressão família de Deus e comecei a fazer essas perguntas. Peraí, essa expressão é um absurdo. Ela não tem o menor sentido. Deus não tem família. Né? O Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, não tem família. Ora, ele é o único Deus. E hoje os cristãos só fazem falar sobre a família. Tanto que os judeus não reconhecem Jesus, o Islã não reconhece Jesus, porque Deus não pode ter filho. Então olha o cavalo de pau, né, que o Evangelho representa aqui. Jesus surge ele já surge quebrando o patriarcado, porque ele é filho de Davi por meio de Maria. Por meio de Maria. José o adota. Jesus, filho de Davi, é uma adoção. Não está garantido que Jesus é biologicamente filho de Davi. Não está garantido que ele é biologicamente filho de Davi. Quem vai se importar com genealogia de mulher? Quem garante que Maria era filha de Davi? Né? Sabemos que José era filho de Davi. E José adota Jesus. Implicitamente ele o adotou. Quando ele o trata como filho, e o reconhece, lhe dá o nome, etc, etc. Lhe deu o nome de José, ele adotou Jesus. Né? Então veja como Jesus, o seu próprio nascimento, a sua própria irrupção na história, já é desbancando o patriarcado. Né? E depois ele ataca violentamente as relações de poder familiar da sua sociedade e propõe algo novo. E é esse algo novo que Paulo está apresentando agora, tão novo, que não é só família de Deus, mas é família transnacional, transétnica. E não poderia haver na sociedade romana algo parecido. Então percebam como a família de Deus proposta ali por Paulo está espalhada pelo Evangelho, espalhada em todos esses conceitos de filho, filha, irmão, herança, pai, primogênito. Tudo isso é o acervo, né? O acervo semântico da figura, da metáfora da família. Né? Mas percebam como os apóstolos se esforçam para que judeus e gentios compreendam o que Jesus fez, a novitude do que ele fez. Então, quando nós chamamos meu irmão, você é meu irmão, isso já não é mais apenas uma metáfora. Esta é uma realidade teológica. Já é uma realidade, digamos, transcendental, né? Que foi introduzida na nossa história humana por meio deste homem Jesus Cristo. Este homem Jesus Cristo,
que abre as portas da humanidade e começa a quebrar barreiras. Eu tenho pensado nisso em tempos de xenofobia. Vou fazer um comentário meu próprio, né? Eu tenho pensado em termos de xenofobia, quando nós vemos brasileiros, né? O antigo brasileiro cordial, né? O famoso brasileiro simpático, hospitaleiro, mostrando as garras para cima de haitianos, sírios, venezuelanos e outros, e todos os outros que vêm para o Brasil. Eu tenho pensado como Jesus Cristo relativizou as nossas barreiras nacionais. Nossas nações foram inventadas. Esse país brasileiro é uma invenção imperial. Isso aqui não existia. O que existiam aqui eram pequenos povos. Depois, quando os portugueses chegaram, pequenas províncias, pequenas capitanias. Esta amarração territorial foi feita por força das armas. E é assim em todos os lugares, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na África, na América Latina toda. Então, esses nossos estados modernos, na Europa também, esses estados modernos são fictícios. Eles amarram nacionalidades unidas por meio da força. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas, irmãos, né, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí, né, nós temos que relativizar até as fronteiras étnicas. Nós temos que relativizar estas coisas. Isso tem uma importância legal para algumas questões de funcionamento do mundo, como hoje se conhece, os estados organizados. Mas para nós cristãos, que enxergamos a nova humanidade, se o cara é venezuelano, se o cara é haitiano, cubano, russo, seja lá o que for, né? Essas divisões não têm mais importância para nós. Tem uma importância legal, né? Se você vai entrar no Paraguai, vai entrar na Bolívia, etc., você passa por todo aquele trâmite, etc., você tem que respeitar as leis daquele país, etc., etc. Mas em termos de gente, de relações humanas, nós estamos realizando, chamando a realidade uma família transcultural, transétnica, transnacional, né? Que não tem mais barreiras, né? Não tem mais divisão, né? Não tem mais servo livre, não tem mais branco, preto, não tem mais isso, não tem mais aquilo, né? Essa é a nova família de Deus. Se não for isso, é mais do mesmo, né? Se não for isso, é mais do mesmo. Se eu sou cristão, mas eu não posso ter relacionamento ali, não posso reconhecer, não posso isso, não posso aquilo, então não é a família de Deus, né? Nós estamos propondo uma nova humanidade, né? Que funde as noções de família e nacionalidade, família e povo. Por isso ele fala concidadãos e família, porque essa família de Deus são os povos, né? Por isso fazemos missões. Queremos anunciar aos povos que todos eles podem baixar suas armas, porque chegou a era da paz, que a violência acabou e que nós podemos propor paz, né? Bom, são noções aí da família de Deus. Mais alguma pergunta, algum comentário? Prestem atenção na questão da adoção, né? Os cristãos têm muito a fazer no campo da adoção mesmo. Estou falando da adoção de crianças mesmo, né? Todo pai e mãe que eu conheço que adotou fala maravilhas da experiência de adotar, né? E nós somos filhos adotivos de Deus. Deus nunca poderia ter uma família humana, a menos que Jesus Cristo tivesse vindo chamar filhos e filhas. Em Hebreus, já que vocês me deram tempo, vou citar aqui mais uns textos. Em Hebreus fala que Deus está trazendo muitos filhos ao relacionamento com Ele.
Paulo fala, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, lembra de Jesus? Todos os que fazem a vontade de Deus, que aderem a Deus, passam a ser filhos e filhas de Deus. João fala, deu-lhes o poder, ou seja, deu-lhes a autêntica condição filial, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo fala de herança e coherança. Cristo é o herdeiro de tudo. Ele fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Cristo apresentado como Filho único de Deus, depois passa a ser apresentado como Filho primogênito de Deus. Ora, por que primogênito agora? Porque é o primeiro de muitos, né? Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala que Jesus não... Acho que é Hebreus 2:10, por ali, não vou procurar agora para ir terminando, que fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, pelo que não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Imaginem vocês esses artistas aí que tem um filhinho ariano, né? E que adota lá uns negrinhos da Etiópia, né? Da Etiópia não, da Nigéria, né? E imagina que esse filho mais velho, branco, né? Teria vergonha de dizer na escola, é minha irmã, é meu irmão. É isso que ele está dizendo aqui. O filho natural de Deus não se envergonha de nos chamar seus irmãos, de falar, é meu irmão. Cristo é nosso Senhor, mas num outro sentido, é nosso irmão, aquele que nos guia, né? Aquele que nos diz como são os hábitos dessa nova família. Uma pergunta final, porque o nosso tempo já acabou. Sim, acabou. Você disse que essa reforma de Cristo, não sei se a gente pode... Esse projeto novo de humanidade, ele não foi... Até hoje ele não foi totalmente implantado. Sim. A minha pergunta ele é chamado a ser. O que nós que temos essa, vou te chamar até de revelação nova desse projeto, porque às vezes nem nós não temos consciência disso. Sim. Eu já vi cristãos, né, que eu considero até estudiosos, dizendo, não, mas Jesus não tinha nada muito a ver com isso não, vem pregar o espiritual, né? E isso faz a gente perder toda a noção do que ele veio fazer. Porque nós, como cristãos, hoje, nos nossos desafios hoje, no dia a dia, mais especificamente aqui no Brasil, com todos os desafios, o que nós podemos fazer para implantar esse projeto novo de civilizatório, de humanitário de Cristo? Eu acho que João pode nos dar uma resposta, vamos ver. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ver que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João 3:1. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos reconhece, não reconhece nossas relações, nosso jeito de ser, porquanto não conheceu o próprio Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha aí o processo de ser família de Deus. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Bom, o que eu queria colocar aqui assim sucintamente para responder essa questionamento prático, né, que a Irene fez é o seguinte: uma subversão. Crer em Deus como Pai. Crer em Deus como Pai. Crer em Jesus Cristo como o irmão mais velho. Crer no projeto de Jesus Cristo de uma nova família. Ver Jesus Cristo dizendo para nós, todo aquele, aqui estão, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estão. Aceitar esta convocação de Jesus Cristo, porque começa consigo, comigo mesmo, crer e ser isto, né? E depois o aspecto subversivo é tratar a todos como irmãos.
tratar a todos como iguais, repudiar toda dominação e toda inferiorização, repudiar toda classificação, toda divisão. Com isso, nós estamos realizando, significa tornando real essa dignidade humana que tornou todos iguais. Nós estamos indo daqui a pouco numa praça com caixas de pão e garrafas de café, distribuir para pessoas que estão na rua sem nada, órfãos no sentido absoluto, órfãos de pai, de mãe, de esposa, de marido, órfão do Estado. Ontem nós descobrimos que eles não podem nem receber Bolsa Família porque eles não têm CEP. São órfãos no sentido absoluto, né? É um pequeno gesto subversivo para dizer: vocês também são chamados a essa família de Deus, porque Deus os enxerga como filhos. E Deus quer levar vocês ao mais alto status humano, o status de ser filho de Deus. Como filho de Deus, nunca mais haverá orfandade, mesmo que teu pai, tua mãe te rejeite, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, seja lá quem for, e o Estado te rejeite, você está sendo chamado a isto, né? E com isto tirá-los dali, encaminhá-los para um projeto de reintegração, para uma convivência familiar, até que o que é velho, né? Toda essa classificação, todo esse lixo cultural seja tirado e a novitude seja colocada ali, né? Ver esses homens e mulheres chamarem Deus de Pai, dizendo: eu era o lixo da sociedade, mas agora eu acredito que Jesus Cristo me ama como irmão. Um deles me falou esse dia, quando eu estava deitado na calçada, nas ruas geladas de Curitiba, eu lembrei que Jesus falou: até os animais têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Ele falou: então Jesus Cristo está aqui comigo? Então Jesus Cristo veio na calçada, numa noite fria de Curitiba, me buscar? E então ele falou: hoje eu creio no amor de Deus. E eu creio porque estas pessoas que me acolheram, que não têm nada a ganhar comigo, pelo contrário, gastam comigo, porque eu ainda não estou em condições de trabalhar, me falaram do amor de Deus. Isso é subversivo. Isso corrói os patriarcados profundamente. Também ontem encontramos pessoas que estão tendo que dizer não para os patriarcas religiosos para poder ir nos lixões da sociedade, nas cachimbas de Curitiba, né, anunciar a família de Deus. Dizer para aquelas pessoas que não existem para a sociedade que eles são filhos e filhas de Deus. E fazendo isso, obviamente, de um modo prático. Então seja subversivo, enfrente os patriarcas que tiver que enfrentar, seja o Estado, seja o pastor, seja o padre, seja quem for. Enfrente-os para que a família de Deus seja uma realidade. E nós também não estejamos tão solitários nesse mundo despótico, né? Obrigado, gente, mais uma vez. Próxima aula eu venho para falar de agricultura, a igreja como campo de Deus, a lavoura de Deus. Boa semana para vocês. Gente, um bom domingo a todos. Boa Tudo semana. de bom. Tchau, tchau. Continuem escrevendo lá, qualquer dúvida nós vamos respondendo. Tchau.